Hoje vou falar sobre o livro O Ceifador, que conta a história de um mundo onde a Skynet é do bem. E a instituição mais importante desse mundo é responsável por matar pessoas inocentes, para evitar assim uma superpopulação mundial. O Ceifador é o primeiro livro da série Ark of Sight, escrita por Neil Shusterman. Esse é um livro young adult com um mundo muito legal, mas com uma trama meio clichê, que se salva principalmente porque ele é muito bem escrito pelo seu autor. Imagina um mundo onde a morte foi completamente superada, onde as pessoas podem viver para sempre e serem rejuvenescidas para qualquer idade que elas preferirem, onde guerra, fome, pobreza, miséria e doenças não existem mais. Nenhuma doença ou problema genético pode fazer mal à sociedade, nem mesmo câncer. E tudo isso graças aos avanços tecnológicos e à existência de uma inteligência artificial conhecida como Nimbus Cumulus, que é basicamente uma inteligência artificial que fica na nuvem, por isso o nome. E essa inteligência artificial governa o mundo, mas não porque ela dominou o mundo à força. O fato é que essa inteligência artificial é tão eficiente em tudo que ela faz que as pessoas perceberam que era melhor deixar a Cumulus Nimbus governar todas as nações. Ou seja, é o extremo oposto do que é a Skynet. É um dos poucos livros onde uma inteligência artificial vem para melhorar a sociedade e não para destruir os seres humanos. Mas numa sociedade onde ninguém precisa morrer, qual é o maior problema? É a superpopulação. E é para lidar com esse problema que se criou a Ordem dos Ceifadores. A Ceifa é uma instituição onde os seus membros precisam alcançar uma certa cota de pessoas ceifadas. Ou seja, eles têm uma meta de pessoas que eles precisam matar. Tudo isso para evitar que a população mundial alcance números catastróficos. E a Ceifa também é a única instituição desse mundo que não tem nenhuma ligação com a Cumulus Nimbus. Como todo bom young adult, o Ceifador segue dois personagens principais que são adolescentes. Citra e Rowan são dois adolescentes com vidas bem diferentes que vão se tornar aprendizes de ceifadores. E algo muito inusitado acontece porque ambos se tornam aprendizes do mesmo ceifador, e na ceifa o comum é você ter apenas um aprendiz por ceifador. Mas a ideia desse ceifador, o Honorável Faraday, é que eles tenham que competir para se tornarem pessoas melhores e assim se tornarem melhores ceifadores. Apenas um deles vai se tornar o ceifador enquanto o outro vai ter que voltar à sua vida normal. Falando sobre o mundo, eu achei muito interessante em que uma utopia como essa, que é quase paradisíaca, um assunto como a morte de outras pessoas fosse ficar na mão dos próprios seres humanos. Por que a própria Cumulus Nimbus não pode fazer esse papel? O livro argumenta que os seres humanos escolheram dessa forma porque eles acharam que não era certo que um robô tivesse o poder sobre a vida e a morte das pessoas. Seria muito mais humano deixar outros seres humanos fazerem isso. Eu não concordo exatamente com esse argumento, mas sem ele a gente não teria a história do livro, então tudo bem, bola pra frente. Essa ideia fez com que se criasse a Ceifa, que querendo ou não é uma ideia muito interessante. O livro explica que se você é um ceifador, você pode tirar a vida de qualquer pessoa da forma como você quiser. Quem vai ser morto ou como vai ser morto depende de cada ceifador. Alguns ceifadores escolhem matar pessoas randomicamente em alguma cidade, enquanto outros arbitrariamente criam regras próprias de como eles devem matar pessoas. Essas regras podem ser baseadas em tradições, ou em dados antigos, ou o que quer que eles puderem escolher. E a morte pode vir através de facas, espadas, explosivos, veneno, armas de fogo ou o que o ceifador quiser usar. E o mais importante, a pessoa que vai morrer não pode resistir. Se alguém tentar fugir ou lutar contra o seu destino, vai acabar trazendo um grande problema para si mesmo e para sua família. Isso porque quando uma pessoa foge, eventualmente um ceifador vai chegar até ela e automaticamente todas as pessoas da família vão ser marcadas para morrer. Em contrapartida, se você morrer sem causar problemas, a sua família vai se tornar imune à ceifa por pelo menos 365 dias. Existem, é claro, outras regras que a Ceifa criou para impedir que ceifadores abusassem do seu poder. Um exemplo disso é a regra que impede ceifadores de matar muitas pessoas de um mesmo sexo, ou raça, ou nacionalidade, ou classe social. Isso impede que ceifadores sejam racistas ou misóginos e o que for. Se um ceifador começar a matar muitos negros, por exemplo, a ceifa vai castigá-lo. E num mundo onde a morte foi superada, o castigo em questão não é besteirinha. Imagine ser morto por um grupo de pessoas que é extremamente profissional e criativo em suas mortes, só para ser ressuscitado em seguida e morto novamente diversas vezes.
Por mais terrível que a Ceifa possa parecer, ela tem na verdade um papel muito importante na sociedade, e por isso seus membros possuem grande status dentro dessa hierarquia social. Na verdade, não existe honra maior do que ser um ceifador. Desde cedo as pessoas são ensinadas que elas não devem resistir aos ceifadores, e que a ceifa é algo normal da sociedade. Em contrapartida, a ceifa faz de tudo para manter uma aparência de desapego e extremo profissionalismo. Por exemplo, uma das regras deles é que você não pode gostar de matar pessoas. Até mesmo dizem que os melhores ceifadores são aqueles que mais detestam o próprio trabalho. Eles procuram pessoas que não têm interesse em matar outras pessoas. Assim, a ceifa acaba evitando, por exemplo, que um serial killer se torne ceifador. A ordem procura que os ceifadores tenham mais empatia para que assim eles possam cumprir a sua missão de forma mais eficiente possível. Afinal, eles não querem que as vítimas sofram. Tudo isso que eu falei até agora é somente uma parte da construção deste mundo. Não dei nenhum spoiler ainda, e nem vou dar. Também não vou contar mais sobre esse mundo, porque uma das partes mais divertidas do livro é justamente descobrir aos pouquinhos como funciona a sociedade. E justamente por isso que a minha maior crítica a esse livro, uma das poucas críticas que eu tenho, é que a história do livro não é tão boa quanto o mundo onde ela se passa. É muito legal aprender sobre os ceifadores, sobre as facções que se criam dentro da ceifa e como o mundo enxerga os ceifadores. Mas a trama em si é bastante previsível. Por exemplo, quando os antagonistas surgem, você já sabe automaticamente como a história vai se desenrolar. E tudo é muito preto no branco, o que é muito estranho considerando que esse livro conta como a morte pode ser uma ferramenta de controle populacional. Citra e Rowan são bem divertidos, apesar de não serem muito interessantes. Ao menos eles não são tão pedantes quanto alguns personagens de livros infanto-juvenis. Não preciso nem dizer que o livro dá dicas de que pode acontecer alguma coisa amorosa entre eles, certo? Ou que rapidamente eles se tornam o centro das atenções dentro da ceifa. Mas de qualquer forma, a leitura é muito agradável, porque o autor consegue pegar essa história que é um tanto quanto banal e tornar ela algo muito interessante com a forma de escrever dele. Eu curti muito que todo ceifador precisa escrever em um diário, principalmente porque isso é usado como uma ferramenta narrativa no começo de cada capítulo para te explicar um pouco mais sobre o mundo. Isso nos dá mais alguns insights sobre a sociedade e também levanta algumas questões filosóficas bem interessantes. No geral, esse é um livro muito bom, com personagens legais e um mundo super interessante. O livro original é de 2016, mas recentemente ele saiu aqui no Brasil. Vou deixar ali embaixo o link do livro para você comprar se você tiver interesse. O segundo livro da série chama-se Thunderhead e aqui no Brasil vai sair como A Nuvem. Ele até já está sendo vendido como pré-order e vai ser lançado em junho. Eu não li o livro ainda, mas eu realmente espero que ele consiga trazer uma trama um pouco mais complexa para seu segundo volume. Lembrando que por si só, O Ceifador é uma história fechada. A trama que apresenta-se nesse livro já está concluída. O próximo livro vai trazer uma nova trama com os mesmos personagens. Provavelmente A Nuvem vai apenas expandir um pouco mais o mundo. Quem sabe assim, eles consertam o que pra mim é o único problema desse livro. Essa é uma leitura que eu recomendo muito se você gosta de livros distópicos ou utópicos, ou ainda se você estiver procurando um livro mais agradável para ler depois que você queimou os neurônios lendo um livro muito complexo e denso. Se você já leu esse livro, comenta aí o que você achou dele. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu joinha aí. Também não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que a gente lançar. Ainda vai ter muitas dicas de livros legais para você ler, além de séries e filmes. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima!